Olá, queridos e queridas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bio é Vida. Hoje aqui com uma aulinha muito especial sobre os ácidos nucleicos. Compreender a sua função, compreender a sua importância e o seu papel na manutenção da vida faz parte dessa aula. Vem comigo aí nessa aulinha hoje sobre os ácidos nucleicos. Para começar, a gente precisa identificar quem são e quais as funções os quais os ácidos nucleicos desempenham. Bom, os ácidos nucleicos são biopolímeros de nucleotídeos. Primeira questão, lembrar o que é um polímero. O polímero é uma grande molécula formada por unidades chamadas de monômeros, nos quais, nos ácidos nucleicos, o monômero formador desta molécula é o nucleotídeo. Nós conhecemos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA ou ADN, lembrando que DNA é a siglinha em inglês, né, galera? E ou ADN, a sigla em português, o conhecido ácido desoxirribonucleico. E nós temos o RNA ou ARN, o chamado ácido ribonucleico. São os dois elementos base dos ácidos nucleicos. Que a gente pergunta, qual a importância desse elemento para a nossa vida? Quem são esses ácidos nucleicos e qual a importância? O Mateuzinho pergunta para vocês. E vamos lá? Mateuzinho responde. Eles são responsáveis pela informação genética. São os ácidos nucleicos que são responsáveis pela informação genética, por todo o nosso código genético, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o nucleotídeo, que é esse monômero formador do ácido nucleico. O nucleotídeo é uma molécula formada pela junção de três elementos: um grupamento fosfato, uma pentose, lembrando que a pentose é um carboidrato, é um monossacarídeo. Essa pentose pode ser a ribose, como pode ser a desoxirribose, se for a ribose de RNA, se for a desoxirribose de DNA, ok? E ainda uma base nitrogenada. Quem é a base nitrogenada? A base nitrogenada é um composto orgânico cíclico formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Sendo que nós dividimos as bases nitrogenadas em dois grupos, as purinas ou púricas e as pirimidinas ou pirimídicas. Tanto que nós encontramos dois tipos de bases púricas ou purinas, a adenina e a guanina, representada pela letra A e pela letra G, e duas bases pirimidinas, três bases pirimidinas, desculpem, citosina, timina e uracila. São as nossas três bases pirimidinas. Percebam um detalhe, atenção, a timina é uma base exclusiva do DNA, a uracila é uma base exclusiva do RNA. Anotem essa informação, ok? Beleza? Vamos usar o DNA. O DNA é o nosso código genético. Ele é a molécula formada por duas cadeias de nucleotídeos ligadas entre si através das bases nitrogenadas e enroladas em disposição helicoidal. Em outras palavras, é uma dupla hélice que nós observamos ao lado. Esse espiralzinho que é determinado justamente pela formação das duas cadeias de nucleotídeos unidos entre si através das bases nitrogenadas. Qual é o tipo de ligação que permite isso? A ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são ligações que vão permitir a união entre as bases nitrogenadas na formação da molécula de DNA. Agora, essa molécula, ela apresenta fitas complementares. Uma molécula de nucleotídeo é complementar a outra molécula de nucleotídeo. Por quê? Porque o total de purinas ao longo da molécula do DNA vai ser sempre igual ao total de pirimidinas. Tanto que a porcentagem de adenina e a porcentagem de timina em uma molécula é igual, enquanto que a porcentagem de guanina e a porcentagem de citosina também. Por que Mateuzinho está falando isso? Pelo seguinte fato. Durante a formação da molécula de DNA, todas as adeninas se ligam às timinas e vice-versa, todas as guaninas se ligam às citosinas e vice-versa, ok? Então guardem bem essa informação. Agora, o DNA tem uma capacidade que é a capacidade de replicação. O que é replicar? Replicação ou duplicação é o processo de produzir cópias da molécula do DNA, ou seja, o DNA é capaz de gerar cópias de si mesmo. Por que que esse processo é importante? Ele é fundamental para a transmissão da informação genética de um indivíduo para o outro. Ele é fundamental nesse processo, tanto que a replicação é imprescindível na manutenção da vida.
Sempre que se fala em reprodução, se fala em transmissão da informação genética. E ela só é possível graças ao processo de replicação. Beleza? Agora, esse processo de replicação acontece no período S da intérfase, lá o período S do ciclo celular, S de síntese. Agora, vamos às enzimas que participam desse processo. Que enzimas são essas? A enzima DNA polimerase, cuja função é catalisar a ligação de novos nucleotídeos. É ela que vai pegar os nucleotídeos e vai formar a molécula do DNA nova, ok? Nós temos a DNA helicase. A helicase, ela rompe as ligações de hidrogênio, porque as moléculas de DNA estão unidas, elas precisam ser separadas. A helicase faz isso. E a DNA ligase, que vai unir os chamados fragmentos de Okazaki, que são segmentos de DNA. Pequenos segmentos. Mateuzinho, eu não consigo imaginar isso. Olha a imagem que a gente tem aqui, ó. Você imagina isso aqui, ó. Primeiro, só um detalhezinho. A topoisomerase é uma enzima que vai alongar, que vai desenrolar a molécula do DNA, porque ela está enroladinha, ela precisa desenrolar. Quando a topoisomerase desenrola, a helicase vem como se fosse uma tesoura e rompe as ligações de hidrogênio, abrindo as duas moléculas. Com isso, a DNA polimerase começa a pegar os novos nucleotídeos e unir esses novos nucleotídeos. Só que ele não vai unindo tudo de uma vez, ele vai unindo por segmentos. Aqui, por exemplo, eu tenho um segmentinho. Esse segmentinho é chamado de fragmento de Okazaki, na qual a DNA ligase vem unindo, ligando esses fragmentos de Okazaki, formando e construindo a molécula e a nova molécula do DNA, ok? Em outros termos de outra visualização, nós temos a seguinte situação. Aqui eu tenho uma molécula de DNA, adenina com timina, citosina com guanina e tudo mais. A helicase vai abrir. Nós vamos pregar os novos nucleotídeos, cada um com o seu, adenina com a timina, citosina com guanina, nos dois lados das duas fitas e construir duas novas fitas. Atenção, anota agora. A duplicação do DNA é um processo na qual nós chamamos de semi-conservativo, porque ele conserva metade do filamento antigo com metade do filamento novo, ok? Sempre vai haver essa conversão. Metade do antigo, metade do novo. Metade do antigo, metade do novo. Beleza? Guardem essa. Ele é semi-conservativo. Tranquilo? Agora, vamos lá à seguinte situação. E o RNA? Quem é o RNA e para que ele serve? O RNA é a molécula formada por uma fita simples. Lembra que o DNA é fita dupla? O RNA é uma fita simples. Essa fita simples sintetizada a partir do DNA, ou seja, o RNA é produzido sempre a partir do DNA. Ele é responsável pela síntese de proteínas e pela regulação da atividade genética. Mateuzinho, mas você já disse que a síntese de proteínas, ela acontece no ribossomo. Isso, gente, vocês vão entender por quê. Quem regula essa produção é o RNA. É ele que vai ser responsável por toda essa ação, beleza? Tanto que nós vamos ter 3 tipos de RNA responsáveis por isso. O primeiro, o RNA mensageiro. O segundo, o RNA transportador. E o terceiro, o RNA ribossômico. Qual a relação dos 3? O RNA mensageiro é o produto da transcrição. É ele que vai ler o código genético. Tanto que o Mateuzinho vai falar uma coisa para vocês. É ele que contém o código genético. É ele que contém essa informação. É ele que traz o código. O RNA transportador é aquele que conduz os aminoácidos. Como assim ele conduz os aminoácidos? Galerinha, quando a gente fala conduzir os aminoácidos, é porque o código genético vai trazer a informação para produzir a proteína. Nós vamos falar do código genético, logo você vai ter essa aulinha aí para vocês, tá? Ele vai conduzir o código genético, vai trazer os aminoácidos para formar a proteína. E o RNA ribossômico é aquele que forma o ribossomo. Lembra? Qual a função do ribossomo? Produzir proteínas. Por quê? Porque é nele que acontece a tradução. É no ribossomo que acontece a formação da proteína. Por isso é importante essa informação. 3 RNAs. Bonitinhos. Estão aqui, ó, o RNA mensageiro, que faz o processamento, o RNA transportador, que tem os aminoácidos, e o RNA ribossômico, que forma o ribossomo. Qual é importante você sempre lembrar? Não se esqueça do RNA mensageiro. Tranquilo? Agora, transcrição. A transcrição é o processo de síntese de RNA a partir do DNA. De RNA
mensageiro, ok? Tanto que ela é catalisada pela RNA polimerase. O DNA para produzir um novo DNA, DNA polimerase para produzir um novo RNA, RNA polimerase, ok? O que acontece? Nós temos o segmento, eu corto, eu abro a molécula em um segmento específico, faço a leitura da fita molde e produzo um novo RNA. Percebam um detalhe. Percebam um detalhe. Ó, O RNA tem uracila. Se tiver no DNA A, no RNA vai ter U, porque ele vai ter uracila. Atenção à informação. Se liga no toque do Mateuzinho. O segmento de DNA que realiza transcrição com formação de RNA é um gene. Gene. Vou mudar de cor para frisar isso aqui, ó. É um gene. Todas as vezes que você falar em transcrição, você fala da leitura de um gene. Gente, o DNA manda na célula, ok? Ele manda na célula. Assim como o chefe manda na empresa. Mas o chefe faz todas as funções da empresa? Não. Ele delega informações. O DNA delega informações. E quem executa as funções da célula? As proteínas. Legal. Quem executa numa empresa? Os funcionários. Show. Quem determina a formação de cada proteína? O DNA. Cada segmento de DNA nós chamamos de gene. Cada gene contém a informação genética necessária para construir uma proteína. De novo, cada gene contém a informação genética necessária para construir uma proteína. E isso você precisa ter guardado em mente. Então, a transcrição sempre é de um gene. Beleza? Atenção aí. Agora, comparando os dois, DNA e RNA. Importante ter isso em mente, tá? Comparando esses dois. Quem é a pentose? Do DNA desoxirribose e do RNA ribose. Quem são as bases púricas ou purinas? Do DNA adenina e guanina, do RNA as mesmas, adenina e guanina. Quem são as pirimídicas ou pirimidinas? Do DNA citosina e timina, do RNA citosina e uracila, ok? Importante isso. Qual é a origem de cada uma? O DNA ele se autoduplica. O RNA é a transcrição. A enzima sintética, polimerase, nas duas. DNA polimerase, RNA polimerase. A função, o DNA informação genética, o RNA produzir a proteína, ou seja, traduzir a informação genética. A estrutura, o DNA é uma dupla hélice, o RNA é uma cadeia simples de nucleotídeos. Beleza? Guardem essa informação, tá? Anotem isso aí. Agora um detalhe e um conceito importante para a gente finalizar hoje, que é o conceito de introns, exons e splicing. Isso eu vou usar essa imagem. Aqui eu tenho uma imagem no processo de formação de um RNA mensageiro maduro. O que é um exon? Um exon é uma região de DNA codificante, ou seja, é a porção de DNA que contém regiões que vão ser traduzidas. São segmentos de nucleotídeos do meu DNA que se transformarão em uma proteína. Só que no meio desses exons, no meio dessa receita chamada de exon, eu tenho os introns, que são o DNA não codificante. Ou seja, são segmentos de nucleotídeos que não decodificam nenhuma proteína. Os introns, eu falo que são os intrometidos, eles não decodificam nada, eles não decodificam nenhum tipo de segmento. Então, eles são os intrometidos. O que eu preciso fazer? Retirar os introns. O processo de retirada dos introns nós chamamos de splicing. Processo de remoção dos introns da minha sequência. Então, quando você olha a sequência de DNA, você tem os exons e os introns todos juntos. O splicing vai retirar os exons, vai retirar os introns, somente mantendo os exons. Então, a fita de RNA mensageiro madura, ela contém apenas exons. Para ilustrar isso aí para vocês, imagine aqui a receita de uma determinada formação que você vai fazer na sua casa lá, bonitinho, coloca 2 tabletes de açúcar e tal, bonitinho, perfeito. Só que lá no genoma, ele vai estar assim, ó. As letras todas embaralhadas. O que está em negrito são os exons. O que não está em negrito são os introns. O splicing tem como objetivo retirar os introns. Manter apenas os exons. Fazer com que isso se transforme nisso. Ok? Sempre lembra lá, os introns são os intrometidos que atrapalham a tradução. Beleza? Tranquilo? Dúvidas?
angústias. Foi mais uma vez um prazer imenso e uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Lembra lá, Bia Vida, Mateuzinho com vocês. Beijo e até a próxima.